A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje começamos uma nova caminhada pela Palavra de Deus. Depois de concluirmos nossa jornada pelo livro de Miqueias, agora entramos no livro de Naum. Um livro pequeno, com apenas 3 capítulos, mas com uma mensagem muito profunda sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Para entendermos Naum, precisamos lembrar de Nínive, a mesma cidade para onde Deus enviou o profeta Jonas. Naquela época, Nínive ouviu a mensagem, se arrependeu e recebeu misericórdia. Mas muitos anos depois, a cidade voltou aos seus caminhos de violência, crueldade, orgulho e idolatria. Então Deus levanta Naum. E agora a mensagem é diferente. O juízo havia chegado. Naum capítulo 1 versículo 2 e 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor se vinga dos seus adversários e mantém sua ira contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas grande em poder. O Senhor não deixará impune o culpado. Vamos entender um pouco o texto. Essas palavras podem parecer fortes, mas precisamos compreender corretamente o que não está dizendo. A ira de Deus não é como a ira humana. Deus não perde o controle. Não age por impulso. Não é dominado pela vingança. Quando a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, está falando sobre sua justiça perfeita. Nínive havia sido extremamente cruel. O Império Assírio conquistava povos através da violência. Espalhava medo, destruía cidades e oprimia nações. Por muito tempo parecia que ninguém poderia impedir aquele império. Mas Deus estava dizendo: eu vi tudo. Vejamos algo profundo. Nenhuma injustiça passa despercebida diante de Deus. Talvez os homens não vejam. Talvez ninguém descubra. Talvez quem pratica o mal pareça continuar prosperando. Mas Deus conhece todas as coisas. E Ele é justo. O capítulo continua mostrando a grandeza do Senhor. Não descreve Deus como aquele que tem poder sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a terra. Tudo aquilo que parece gigantesco para nós continua debaixo da autoridade de Deus. E aqui estava a grande mensagem para Nínive. Vocês podem parecer invencíveis, mas não são maiores do que Deus. Vejamos algo profundo. Nenhum poder humano permanece para sempre. Impérios passam. Reis passam. Governos passam. Mas o Senhor continua no trono. Nínive parecia forte demais. Mas alguns anos depois, aquela cidade seria destruída. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Porque quando Deus determina, nenhuma força humana consegue impedir. Mas no meio de uma mensagem tão forte, Naum apresenta uma das declarações mais bonitas do capítulo. Naum capítulo 1 versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha que maravilhoso! O mesmo Deus que julga a maldade é também refúgio para aqueles que confiam nele. Isso nos mostra que Deus é perfeitamente justo. Ele não ignora o mal, mas também não abandona aqueles que o buscam. Olha o centro da mensagem. Naum capítulo 1 nos mostra que Deus continua vendo aquilo que acontece neste mundo. Quando olhamos para tanta violência, injustiça, maldade e corrupção, podemos pensar que Deus está em silêncio. Mas silêncio não significa ausência. Deus continua no controle. E no tempo certo, sua justiça será manifestada. Mas enquanto aguardamos, existe uma pergunta importante. Onde está o nosso refúgio? No dinheiro? Nas pessoas? No trabalho? Na nossa própria força? Tudo isso pode falhar, mas o Senhor permanece. E aqui encontramos Jesus, porque em Cristo encontramos o verdadeiro refúgio. Na cruz,
A justiça e a misericórdia se encontram. O pecado não foi ignorado. Jesus levou sobre si o preço que nós não poderíamos pagar. E através dele encontramos perdão, reconciliação e salvação. E eu te digo algo da parte de Deus. Não permita que o tamanho das suas lutas faça você esquecer o tamanho do seu Deus. Talvez exista hoje uma situação que parece impossível. Uma batalha que parece grande demais. Mas aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Corra para o Senhor. Porque Ele continua sendo refúgio em tempos de angústia. E eu profetizo sobre a sua vida. Que Deus fortalecerá seu coração. Que você encontrará segurança em sua presença. E que nenhuma circunstância roubará a sua confiança no Senhor. Porque o Deus que julgou Nínive é o mesmo Deus que cuida daqueles que confiam nele. Ele continua no trono. Continua sendo justo. Continua sendo poderoso. E continua sendo bom. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.